Meu nome é Roosevelt Fernandes da Silva, eu tenho 38 anos e trabalho como artesão há 2 anos. Eu vim para aqui, para a Vila do Artesão, olhar alguns trabalhos do meu sobrinho da minha esposa. Ele é artesão e eu no tempo estava desempregado e vim para aqui olhar. Depois disso, surgiu uma vaga de artesão, eu não era artesão, só vinha vender os produtos dele. E surgiu uma vaga para artesão e eu me interessei em fazer um teste. Eu já fazia algum tempo que eu estava olhando, tentando fazer alguma coisa, e fiz o teste e fui aprovado pela curadoria daqui. E comecei a fazer uma sandalinha, fazer algumas sandálias currulé, que são as mais simples, e depois fui evoluindo a fazer chapéu. O primeiro chapéu que eu fiz foi em casa, não fiz nem em forma, foi numa peneira. Peguei uma peneira em casa e fiz um chapéu. Depois que eu fui mostrar às pessoas que faziam chapéu, eles não acreditaram que eu fiz um chapéu numa peneira. Sempre, sempre. A gente vem analisando, depois, hoje onde eu estou trabalhando como artesão, a gente vem analisando assim a vida, e a gente era artesão, eu era artesão e não sabia. Como eu vim trabalhando, eu sou mecânico por profissão, sou mecânico. E quando eu cheguei aqui, algumas habilidades de mecânica serviu para ser artesão. Os detalhes, você tem que ter bastante atenção no serviço como mecânico, você trabalha com carro, você trabalha com vida. E quando eu cheguei aqui no artesanato para fazer isso, muita coisa me ajudou. Então eu saí de mecânico para artesão. Hoje eu encontro meus ex-clientes, eu não acredito. Você hoje está de artesão. Então, para a gente, eu acho que para o ser humano, o céu é o limite. É interessante. As pessoas antes me viam, porque eu também gosto de música, né? Toco sanfona. Aí, antes ela me via como mecânico, via eu tocando alguma coisa na televisão, via eu cantando. E quando começou a surgir a imagem na televisão de alguns trabalhos que eu fiz como em artesanato, sandália, gibão, então tiveram uma surpresa. Aí começava a ligar para mim, disse, mas rapaz, você agora está mexendo com isso? Eu digo, foi um caminho que apareceu, Deus que me iluminou, e hoje minha renda toda é em cima do artesanato. Hoje eu vivo de artesanato. Bem, o couro, quando eu vim trabalhar, como eu falei antes, quando eu vim para a vila, o sobrinho da minha esposa, que é lá de Ribeira de Cabaceira, ele trabalhava com couro. Então, automaticamente, eu vim vender as sandálias de couro, chapéu, justamente isso. Então, foi a primeira referência que eu tive. Como eu falei sobre a área musical, a minha inspiração, que eu gosto, admiro, que veio lá do cangaço, aquelas roupas de Lampião, as roupas de Luiz Gonzaga. Então isso eu já tinha em mente, já tinha um retrato, vamos dizer, na minha cabeça sobre o couro. Só não tinha despertado em fazer. Então a referência que eu tive foi justamente disso, de ter a oportunidade de estar vendendo as peças em couro e depois a vida de músico, que sempre eu via essas imagens. Essa representação do Luiz Gonzaga que trouxe a nossa cultura em couro e mostrou, vestindo ela. Às vezes até as pessoas não entendem o que é Luiz Gonzaga. Às vezes pode resumir ele até como um sanfoneiro, um cantor, mas Luiz Gonzaga, ele veio dar voz e veio dar vez ao Nordeste, mostrou tudo que o Nordeste tem. Eu falando dele, fica até meio emocionado, né? Às vezes a pessoa não tem a dimensão do que Luiz Gonzaga representa para o Nordeste, o que Luiz Gonzaga mostrou. Que antes o Nordeste era mostrado, como hoje ainda é, a gente tem essa parte, ainda tem esse sofrimento, mas o Nordeste tem muita coisa boa. Falta se explorar o que o Nordeste tem, falta divulgar. 2 anos, esses 2 anos foi bastante intenso. Como eu não tenho tradição da família trabalhar com artesanato, quando eu entrei eu fui pesquisar.
saber de onde vinha o trabalho em couro, saber o que era couro realmente. A minha esposa, como eu já falei, é de Ribeira de Cabaceira, mas eu vivia ali perto, mas nunca me interessava. Para mim é uma coisa que quase não existia, via, gostava, mas não me aprofundei. Eu tenho na minha imagem uns bornais que foram produzidos por uma cangaceira, se eu não me engano é Dadá, em 1916 ou foi 38, uma coisa assim. E eu tinha aquela imagem preto e branco, achava muito bonita aquelas florzinhas e tal. Aí passou uma reportagem na televisão que mostrou esse borná colorido. Foi quando eu vi perceber que eu não tinha noção sobre justamente isso de Gonzaga. De Gonzaga não, que ele já veio com essa roupa colorida. Mas do cangaço eu não sabia que era tão colorido, que eles tinham tanto detalhes. Então foi nesse borná que eu vi na televisão, ficou na mente gravada isso aí. Aí depois um colega me mostrou um livro que tinha esse desenho desse borná. Aí foi quando eu comecei a fazer essas sandálias, que eu tirei essa flor dos bornás e disse, como é que eu vou colocar essa flor? Para bordar no couro não dava certo. Então eu vazei, fiz esse vazamento com um pingo d'água e fiz essa flor nessas sandálias. Então foi daí que eu fiz esse resgate, pesquisando, fui ler sobre o cangaço, sobre Luiz Gonzaga, sobre couro, que aqui em Campina Grande, e a tradição nossa dos grandes costumes. Então, sobre isso eu fiz um trabalho. Comecei a trabalhar isso devagarzinho e quando foi esse ano de 2013, a gente fez um curso com a design, com Rosário, e ela se surpreendeu. Ela fez uma pesquisa na Paraíba e não tinha ninguém trabalhando com couro no couro. Quando ela chegou aqui, que viu o gibão, viu essas sandálias, então achou bastante interessante. Foi da onde veio vamos dizer assim, o reconhecimento no Salão de Artesanato. Então, uma peça que eu fiz em comemoração a Luiz Gonzaga, usando curvas francesas, que já tem pessoas que usam, mas botei em outra proporção diferente, outras cores, acrescentei alguma coisa, então foi muito bem aceito. Então foi lá onde foi o boom do meu início de carreira tão curto, então já tive um reconhecimento. Agora o fardo está maior. Essa peça que está em destaque foi homenageado o couro junto com os celeiros, que é as pessoas que iniciaram tudo isso. Hoje a gente está dando continuidade a uma coisa que eles fizeram, vem fazendo com muita perfeição. Hoje a gente está aqui, século XXI, tentando às vezes desenvolver uma coisa que o cara fazia 100 anos atrás. Então a gente está sofrendo para tentar fazer e segurar a cultura. Essa peça minha é um gibão que eu usei vários tipos de couro, como camurça, vaqueta, e eu fiz esse gibão, como eu já falei, em comemoração a Luiz Gonzaga, ao centenário dele. É uma peça desenvolvida que eles compraram a ideia, e lá na frente do artesanato eles criaram uma bolsa e colocaram esses desenhos de curva francesa. Tanto ele, como um chapéu também azul, eu usei na cor, que nunca tinha visto a chapéu azul, mas eu coloquei um chapéu azul para Luiz Gonzaga, azul que é a cor do céu. A força sempre vem de cima, né? É Deus que dá a força a gente. E a inspiração é minha bebê de 4 meses, tá aí. Quando eu olho para ela, eu fico inspirado, os olhos em azul, me dando cor para trabalhar. O nordestino, eu acho que ele tem inspiração em tudo, ele já nasce inspirado. O nordestino, ele tá precisando de alguma coisa, por mais pobre que seja, de um alimento, de comprar um feijão, ele produz uma arte para sobreviver. Ele faz aquilo ali e deixa. Os outros é quem vem e bota o nome de arte. Ele fez aquele trabalho para sobreviver. A pessoa pega o trabalho e diz, isso é obra de arte. Aí ele diz, já que você está dizendo que é arte, mas eu estou só tentando sobreviver. Então, o nordestino, por natureza, ele já nasce assim. Já nasce com essas habilidades. Eu acho que vem já no DNA de sofrimento. Para sobreviver, ele faz coisa que até Deus duvida. Quando a pessoa olha, como eu estava falando para você, os cangaceiros, lá em 1929, 38, mais ou menos como foi o final, se você tiver a oportunidade de conhecer uma peça produzida por eles, você não acredita que um homem estava em guerra dentro da Macambira, dentro do chique-chique, e depois parava e produzia uma peça com tanta riqueza de detalhes e coisa. Então o nordestino, ele está lutando, está brigando e está fazendo arte, está fazendo poesia. Eu acho que vem do sangue, vem da natureza. Então a gente em Campina Grande a gente respira arte,
Inspira cultura 24 horas. Então, para os 4 lados que a gente olhar, a gente tem inspiração. A arte vem mudando muito tempo a minha vida, eu não estava percebendo. De um ano para cá foi que as pessoas chegaram e começou justamente a fazer matérias como essa. E ela está me dando uma dimensão que eu já estou assim parando e dizendo, rapaz, eu tenho que ter mais responsabilidade, está aumentando, que eu já estou com esse pouquinho de tempo ficando como referência. Então eu tenho um certo receio, eu sou muito cauteloso em pensar o que é que eu vou deixar para as pessoas ou o que eu estou passando para que as pessoas entendam a minha maneira de pensar, para que não distorça. O básico que eu penso é manter a nossa cultura, manter a nossa arte e a nossa identidade, que a gente não precisa de mais nada, só a nossa identidade a gente já tem tudo. E é o que está, infelizmente, com o mundo capitalista, a gente está perdendo um pouco. As pessoas não estão valorizando mais. Como eu que estou agora iniciando, tem várias pessoas também iniciando e a gente segura essa bandeira, não deixa a peteca cair. O medo é que as coisas estão mudando tanto e o dinheiro ele tá tomando a frente das coisas certas. Às vezes as pessoas sabem o que é certo, mas por ganância faz errado. Então o meu medo é isso, é que o capitalismo venha tomar conta de tudo e a gente deixe de respirar a arte. Então eu tenho medo disso. Está preocupante em vários segmentos, tanto na arte, artesanato, como na música, está acontecendo isso. Mas tem vários movimentos que estão se levantando e a gente vai conseguir segurar. Uma vontade vizinho ao medo, a vontade é que as pessoas não tenham receio do Nordeste. Até nordestino às vezes tem, às vezes você está aqui no centro de artesanato, as pessoas ficam até com receio de usar um chapéu, tá entendendo? Aí você vai lá para longe, fora do Brasil, você compra um chapéu lá da cultura de lá e você usa e você vai para televisão e você mostra e às vezes o seu Nordeste você não valoriza. Não sei se é porque já vive no cotidiano dele, que ele não tem essa coragem de valorizar, mas uma vontade que eu tinha das pessoas, eu vejo o americano, ele é muito patriota. Uma coisa que eu admiro nos americanos é justamente isso. Eu queria que o Brasil, e principalmente o Nordeste, ele fosse mais patriota. Batesse no peito, se eu sou nordestino, eu sou brasileiro. Era isso que eu queria. E o que é o Nordeste? O Nordeste, o que é o Nordeste? Eu acho que o Nordeste é aquele canto que Jesus semeou o amor. O Nordeste é isso. Jesus veio, tocou. E se você analisar direitinho, onde Jesus nasceu é bem parecido com o Nordeste. As casinhas de taipo, tem um jumentinho lá, tem tudo. Então eu creio que o Nordeste é a mão de Deus. Mesmo com o seu sofrimento, que a gente tem que passar por isso para a gente evoluir. Mas o Nordeste é o toque de Deus nesse mundo. O Nordeste tem muito valor, é porque as pessoas ainda não sabem dar, não reconheceram. Mas o Nordeste eu acho que é o celeiro do mundo. Eu acho não, eu tenho certeza, é o celeiro do mundo. É aqui onde as coisas vão acontecer.